Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar dos seres despertos. Você já é uma consciência desperta? Mas calma, que esse termo tem muito mais significado do que você pode imaginar. Mas antes de falar do tema específico, eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal. Se o teu interesse for por temas como experiência de quase morte, temas transcendentes ligados à expansão da consciência. E se você quiser ajudar na divulgação desses temas para que outras pessoas possam acessá-lo, a sua curtida nesse vídeo é fundamental, bem como o seu compartilhamento para pessoas que você pensa que possam ter interesses em todos esses temas que falamos aqui. Bem, em relação a esse termo, estar desperto, na verdade não era estar acordado, estar lúcido, não é bem isso. A condição, na verdade, é um pouco mais avançada. Nós estamos falando aqui do ser desperto. Mas antes de falar o que significa esse desperto, é importante dizer que esse vídeo aqui ele faz ressonância com outros que já foram publicados no canal. Por exemplo, existe um vídeo onde se fala da EQM negativa, ou seja, com as pessoas que saem do seu corpo durante uma experiência de quase morte e não têm uma experiência positiva. Elas vão para locais negativos, elas veem consciências perturbadas, consciências doentes, consciências agressivas. E então a gente vê que na experiência de quase morte que existem consciências então patológicas, ou como nós chamamos, assediadoras. E existe também um vídeo aqui no canal falando justamente desses seres assediadores, que tem uma série de questões que são percebidas também em experiências fora do corpo, que estão além da EQM, e que esses assediadores então podem ser vistos, que eles podem ser percebidos na nossa vida. Eles podem influenciar negativamente a nossa existência, a nossa vida, as nossas condutas e assim por diante. E existe também um outro vídeo que fala sobre a vampirização, que esses certos ladrões de energia, esses assediadores energívoros, eles roubam as nossas energias. Então veja, tudo isso são formas de assédio extrafísico. O que é o assédio extrafísico? É essa interferência, essa perturbação que vem de uma dimensão para outra. No caso, esses seres extrafísicos, ou seja, as pessoas que já faleceram, que já morreram, eles podem sim perturbar e influenciar negativamente a nossa vida. E não apenas em experiências de quase morte ou em experiências fora do corpo, não. Quando nós estamos acordados, nesse momento, por exemplo, podem ter consciências ali conseguindo manipular, muitas vezes doutrinar ou mesmo castigar aqueles que eles não gostam, aqueles que eles não têm afeição. Então é muito importante entender sobre esse tema de assédio, de intrusões que acontecem tanto em nível mental, emocional e energético, para que justamente a gente fique blindado, a gente fique mais protegido em relação a esses seres, que são extrafísicos, que a gente não consegue percebê-los de um modo normal, no dia a dia. Então esse ser desperto é uma consciência um pouco mais madura dentro da escala, dentro dos níveis de evolução, que ela já está totalmente blindada, ou seja, o assédio, as interferências ou os espíritos negativos, encostos, do jeito que você quiser chamar, eles não conseguem mais atingir, não conseguem mais perturbar essa consciência. Então desperto, a palavra desperto vem de desassediado, permanente, total. Então o que é isso? O que é o desassediado? A pessoa que não sofre mais esse assédio extrafísico, essa perturbação que vem de outras dimensões. Não importa a consciência que seja, ele não mais se coloca como refém, ele não mais sofre de nenhuma maneira, ele não mais se desequilibra por essas tentativas de amedrontá-lo, de atingi-lo, de atacá-lo. Então é um desassédio, ele corta qualquer tipo de conexão com o assédio. E é permanente e é total, quer dizer, é uma condição de assédio, de desassédio que é contínua. Porque nesse vídeo que nós falamos sobre o assédio extrafísico, sobre esses assediadores,
O que se percebe é que o assédio acontece com a maioria das pessoas, a grande maioria esmagadora das pessoas está assediada, seja por 5 minutos, 5 dias ou 5 anos. Então, se você quiser entender um pouco mais desse assédio, vale a pena ver esse vídeo, porque ali há alguns detalhamentos bem importantes e bem relevantes nesse assunto. Agora, de um modo geral, é importante dizer que o assédio não é culpado pelo que está dando errado na tua vida, pelas pressões que você sofre ou pelos problemas que você tem. Porque o assédio é uma questão de sintonia, de afinidade. Então nós temos afinidades com essas consciências, de um modo ou de outro. Mas afinidade como? Pelas nossas brechas, pelas nossas fissuras, ou em outras palavras, pelas nossas imaturidades. Então existem os traços fardos. O que é um traço fardo? É justamente aquele traço que nós não mexemos, que são traços ainda inexperientes da nossa consciência. Então esse traço fardo ou trafar são justamente pontos de conexão que podem ser relacionados a esse assédio extrafísico. Então, qual imaturidade que você tem que aquilo tira do eixo, que aquilo perturba a tua consciência, que aquilo de alguma forma desestabiliza a tua lucidez? Então, as imaturidades são focos de conexão por afinidade com esses seres. E muitas vezes o entrosamento é tanto com esses assediadores que a pessoa nem mesmo se dá conta de que ela está convivendo com eles. Então a pessoa está sendo pensada e acha que está pensando. Veja bem, o pensamento não é dela, é do assediador. Mas é tão entrosado que ela julga que é dela. Ela também não está sentindo, ela está sendo sentida. Muitas vezes as emoções que vêm para cima dela, seja a raiva, a tristeza, a mágoa, em muitos casos a origem delas não são pessoais, não são próprias, elas vêm de outras dimensões, vêm de alguns outros assediadores que têm aquele padrão e que conseguem influenciar aquele indivíduo. Então já aconteceu com você de falar algo, de fazer, ter uma atitude de falar, gente, eu fiz isso? Eu tive esse comportamento? Então você percebe que você estava fora de si mesmo. Nem mesmo você se reconheceu, seja pelo que você falou, pelo que você pensou, pelo que você fez. Você mesmo chegou a se questionar, peraí, mas isso é meu mesmo? Como é que eu fui capaz disso? Então esse tipo de ideia, esse tipo de constatação, ele evidencia que nesses casos, com quase certeza, existiu alguma influência negativa. Existiu algum espírito, uma consciência, um ser que estava ali, uma inteligência imatura ainda às vezes até maligna ou, bem complicada, que estava ali influenciando sobre você. Você de algum modo se permitiu, se abriu as portas da tua emoção, das tuas ideias, das tuas energias, para que esse tipo de influência pudesse ocorrer em relação a você. Então eu tenho duas boas notícias para você. A primeira eu vou falar agora e a segunda no final do vídeo. E essa primeira boa notícia é que esse assédio ele não é inevitável, ele não é uma consequência óbvia. Nós não precisamos ficar assediados. Então há como se você se proteger, você se barrar em relação a isso. Há como se defender de todas as formas, ou seja, o assédio não é inevitável. Você tem sim a capacidade de sair ou de ser refratário. Ou seja, o que é ser refratário? Daquilo não ter liga, não ter conexão contigo. Você pode ter uma manifestação totalmente límpida, isenta de qualquer tipo de energia doentia ou de consciência que quer atrapalhar e desestabilizar a sua vida de algum modo. Então, o assédio, volto a dizer, não é inevitável. Ele é uma opção, consciente ou inconsciente, que nós fazemos. Nós podemos sim cortar todo esse tipo de influenciação. E é justamente isso que o ser desperto faz, de modo permanente. Então ele constantemente está atento a si mesmo num nível tal que nenhuma consciência dessa consegue tirar ele do sério, consegue fazer com que ele se prejudique ou que tenha uma ação direta ou mesmo indireta através de outras pessoas para afetá-lo.
Então, esse ser desperto não é uma consciência assim tão óbvia ou tão comum na sociedade que a gente vive. Muito pelo contrário, são consciências mais difíceis de se achar, mas que existem sim em diversas situações e ocorrências, e lugares e épocas. E não são seres angelicais, perfeitos e imaculados, nada disso. São consciências como todos nós, mas que já têm um nível de maturidade mais integral, mais integrada, que o permite então ter um autodomínio maior. E tem certos aspectos que a gente vai comentar aqui do que esse ser desperto já é capaz de fazer, justamente para ter uma vida entre as dimensões, ou uma vida multidimensional com muito mais qualidade, com muito mais, vamos dizer assim, evolução e com muito mais produtividade assentada, sabe? Tudo mais organizado. Então, assim, para você ser um ser desperto ou chegar na condição que nós chamamos da desperticidade, o que é desperticidade? É justamente você se conduzir a um ponto de fixar, de consolidar esse desassédio, essa manifestação isenta de influências negativas sobre você. Mas para chegar nesse ponto, é preciso que você elimine toda e qualquer forma do que nós chamamos de autoassédio. Então o autoassédio, ele é a origem, a raiz de todo o assédio existente. Então se a pessoa tem, por exemplo, um problema com a própria autoimagem, ou ela é muito negativa de um modo geral, sabe, ela acaba se exigindo demais, isso são formas de autoassédio. Então a pessoa não precisa de nenhum assediador, ela mesma já faz esse papel. Agora, é por meio do autoassédio, seja qual for o tipo, qual for a origem, que esse assediador vai se conectar. Então por isso que a gente fala que o assediador não é o grande culpado, ele não é o grande problema da tua vida. A maior questão é você eliminar de modo lúcido, de forma consciente e realmente sabendo o que está fazendo, esse tipo, qualquer tipo de autoassédio que você tenha. O ser desperto, o ser que não tem mais assédio sobre ele, ele já conseguiu de modo muito satisfatório acabar com esses autoassédios, acabar com a autovitimização, sabe? Com a autochantagem, com as fantasias, né, nebulosas. Então a pessoa fica fantasiando coisas negativas, ou tem certas ideias fixas, ideias obcecantes, obcecadoras, que ela não consegue tirar da cabeça. Então todo esse tipo de autoassédio, por exemplo, que eu acabei de dizer, o ser desperto já superou. É fácil? Em geral não é fácil, mas sim é possível de se fazer. E um outro ponto muito sério que faz a pessoa estar na condição de ser desperto, ou de ser uma consciência desperta, é a chamada higiene mental. O que é higiene mental? Então a pessoa tem pensamentos mais equilibrados, ela não pensa mais mal dos outros. Então veja, imagine alguém que não fique condenando, julgando, sabe, malhando no sentido, né, de ficar realmente ali jogando pensamentos negativos, essas ideias equivocadas que muitas vezes não saem do pensamento. Então a higiene mental é uma forma de vigilância mais automática, a pessoa já se condicionou, ela tem o hábito de não ter então esses pensamentos tóxicos, intoxicantes, não, mesmo sobre si e também sobre os outros. Então se você ainda pensa muito mal dos outros, você está longe da desperticidade. Por quê? Porque é aí que o assediador se conecta contigo. Tanto as experiências fora do corpo autoinduzidas quanto as experiências de quase morte nos mostram que o pensamento é ação, pensamento é poder. Fora do corpo isso é flagrante, isso é uma coisa assim que é altamente óbvia e esclarecedora. Não existe um pensamento que seja, sabe, indiferente. Todo pensamento é ação. Então quando você pensa mal do outro, você está jogando energia ruim para o outro. E você às vezes está acoplando, se ligando tanto com os assediadores dos outros, quanto os teus que adoram falar mal, que adoram denegrir, sabe, que adoram
reclamar e ter essa postura então, sabe, mais autoritária, mais crítica, ferrenha em relação aos outros. Então pensa mal, dá assédio para si e você pode até assediar os outros. Quer ser desperto, quer não ter nenhum assediador influenciando na tua vida? Comece então a fazer reformulações daquilo que você está pensando. Um outro ponto também, característica desse ser que não mais sofre de assédio, é a questão do equilíbrio emocional. Então, ser desperto é alcançar um nível de anticonflitividade. Repare nessa palavra, anticonflitividade. A pessoa não tem mais conflitos íntimos, nem conflitos com outras pessoas. Não quer dizer que ela seja uma pessoa indiferente, fria, ou que ela seja mesmo, sabe, uma porta sem emoções. Não é isso. Mas a pessoa consegue lidar de uma forma que ela não mais se sinta angustiada, embravecida, sabe? Não tem nenhum tipo de sentimento que seja conflituoso, que seja conflitante. Então ela está muito bem resolvida consigo mesmo, com a vida, com as pessoas. É um momento então de estabilização. Então quem ainda tem muito conflito, quem tem muitas dúvidas, quem tem muitos medos, que ainda tem essas posturas, né, que não está acertado, que não está equilibrado, tudo isso também é forma de conexão com assediadores. E uma coisa muito séria em relação ao ser desperto é que ele não mais se altera em relação às pressões. Então ele não se sente mais pressionado a ponto de surtar ou a ponto de reprimir aquilo, ao passo que isso vai em alguma hora estourar, tirar ele do sério. Não. Não importa a pressão, seja psicológica, energética, a pressão que for, isso não mais vai arrebentar, não vai mais estourar. O emocional dele está equilibrado a ponto de aguentar toda e qualquer forma de pressão exercida sobre ele. E também do ponto de vista emocional dá para dizer que ele tem muito bom humor. Então uma pessoa bem-humorada. Se você quer ver se uma pessoa é muito assediada, se tem muito assediador extrafísico em volta dele, repara como é que é o humor dessa pessoa. Uma pessoa que está sempre mal-humorada é uma pessoa que está sempre assediada. Tem muito assediador ali, sabe? Ou incitando, ou se aproveitando desses estados que a pessoa vive. Muito mau humor é também um diagnóstico certo da pessoa que está longe de ser desperto e ainda está numa condição, às vezes, precária em relação à sua própria vida emocional. Uma outra característica do ser desperto é a cosmoética, ou em outras palavras, a ética universal, a ética multidimensional, a ética que se aplica inclusive a outras dimensões. Então ser cosmoético, por exemplo, é ser coerente em relação aos teus conhecimentos. Muita gente conhece muita coisa, mas o que ela aplica? Nada ou quase nada. É tudo na base teórica, é tudo princípio, é tudo filosofice, mas na prática a pessoa não consegue colocar para valer aqueles conceitos e aqueles conhecimentos que ela tem. Então ser cosmoético, sim, é ser coerente com aquilo que você já conhece. Então, para não ter mais assédio, é fundamental a autenticidade, que você seja de fato a expressão da consciência que você é. Ou seja, você não finge ser aquilo que você não é. Então há muita autenticidade. Já não existe, por exemplo, as chamadas autocorrupções. Ou seja, a pessoa não se engana mais, ela não puxa o próprio tapete, ela não é o seu próprio inimigo. Já foi citada a autocorrupção em alguns vídeos aqui do canal. Então, se uma pessoa é muito autocorrupta, ela está sempre adiando, ela está sempre, sabe, se tapeando, porque o autoengano é sempre mais forte. Temos também outras características importantes para se alcançar essa condição de blindagem, de proteção contínua em relação a assediadores, que para alguns são pontos subjetivos e até, sabe, efêmeros ou até fantasiosos, mas que não, são reais, que é o domínio das próprias energias e o parapsiquismo. Então nós temos sim energias que fluem por dentro e por fora de nós. E quando a pessoa consegue dominar suas energias, ela consegue então fazer uma série de questões, como por exemplo,
ter a sensibilidade de saber quando estão roubando sua energia ou não, capacidade de fazer autodefesa energética. Então ela percebe que o ambiente está negativo, está pesado, ela se defende energeticamente. Então ela pode entrar e sair desses ambientes de forma totalmente incólume, ou seja, mantendo o mesmo estado íntimo, o mesmo equilíbrio que ela tem. Com a energia ela pode ajudar os outros, ela pode se fechar, ela pode desbloquear centros de energia, enfim, há um mundo de coisas para falar de domínio energético. Não cabe aqui, porque não temos tempo, né? Ficaria muito longo. Mas quanto mais a pessoa sente as energias, ela tem mais lucidez de como está o seu entorno, como ela está em volta. Então, se tem muita carga energética negativa em cima dela, ela não vai ficar mal. Ela vai conseguir se autocompensar ou se defender, ou enfim, fazer a manobra que for necessária naquela situação, naqueles momentos. Por isso que as técnicas energéticas da Conscienciologia são assim importantíssimas, fundamentais. Quanto mais você aprender, tanto na teoria quanto na prática, vai ser assim revolucionário, transformador na tua vida. E temos também o parapsiquismo. O que é o parapsiquismo? É o chamado sexto sentido, percepção extrasensoriais, são vários fenômenos que a pessoa pode ter e manifestar. Então, o ser desperto, ele já tem esse nível até de mediunidade ou de sensitividade a ponto de interagir com outras consciências que não estão na matéria, consciências extrafísicas. Então, para a pessoa ser desperta, por exemplo, para não ter mais assédio, ela tem que ter já certa naturalidade no trato com esses seres de outras dimensões. Então, não apenas trata de conversar, mas de sentir, de interagir. Então, é alguém que lida muito com essas consciências e de modo saudável. E isso é fundamental em todo esse processo, porque se você não sente outras consciências ali invisíveis no ambiente, se você não percebe a influência delas sobre você, como é que você vai saber se você é ou não alguém que não sofre assédio? Porque qualquer um pode bater no peito e falar que não tem assédio nenhum, mas ela não sente nada, não percebe nada. Então, se você não tem energia, se você não percebe energia, se você não percebe outras consciências, você primeiro não sabe nem que tipo de companhias que você tem, quais padrões você acaba se afinizando, se conectando, você não percebe nada. É o chamado casca grossa, sem percepção energética e sem percepção parapsíquica. E então não existe desperdicidade sem ter um mínimo de desenvolvimento nesses temas. Agora, eu não disse até esse momento, mas é importante frisar o seguinte: todo esse vídeo, tá, é só uma introdução ao termo dos despertos ou o termo da desperdicidade, porque esse assunto ele é vasto. Tem muito conhecimento, um conhecimento muito grande sobre esse assunto. Então o que eu estou falando aqui, veja bem, estou falando por cima, tá? É uma introdução desse assunto. A ideia aqui é para você saber, entender que existem pessoas que não têm mais nenhum tipo de influenciação negativa sobre si. É para ter a noção de que isso existe, tá bem? Tanto que sobre as energias e o parapsiquismo, nossa, o que não falta são técnicas, conhecimentos, procedimentos. Olha, é enorme a carga de conteúdo e de informação que a gente já tem sobre isso. Quem sabe aos poucos a gente não vai passando também um tanto desse conhecimento aqui no canal para vocês. E para fechar aqui, essas qualidades que caracterizam muito o ser desperto é justamente a questão da assistencialidade e do desassédio. Então, ser desperto não quer dizer fugir dos outros, se fechar ou se isolar numa montanha, não interagir com ninguém. Não, a desperticidade, quando a pessoa tem um nível de evolução tal, é atuante, é no meio dos outros, é no meio da massa, é inteirado ou mergulhado nos problemas. Não é que essa pessoa tem uma vida fácil, que ela tem muito dinheiro, que ela tem... Não é isso que faz essa pessoa ser desperta. É a habilidade em lidar com as situações, com os desafios e com aquilo que aparece na sua vida, seja muito positiva ou seja muito problemático. Então o desperto mesmo é alguém assistencial, alguém que interage com os outros para ajudar, para fazer o bem comum. Não apenas alguém egocêntrico ou egoísta centrado apenas em si mesmo. Nada disso.
E dentro desse processo de assistência, existe o que nós chamamos de desassédio, como já foi falado aqui, que é esse tirar o assédio, tirar o assediador. Então, um ser que não mais tem assédio, ele é especializado em quê? Em retirar o assédio tanto dele e até mesmo de outras pessoas. Então, muitas linhas do conhecimento tratam, né, desse tema do desassédio. Alguns chamam até de desobsessão, ou de tirar encosto, né, ou de tirar presenças negativas, afastar espíritos doentes. Outros falam de exorcismo, enfim. Mesmo independente da classificação, da nomenclatura, a pessoa que mais está apta a não ter assédios é justamente aquela que é especializada em retirar assediadores, em afastar essas presenças, ou se reequilibrar, ou criar defesas, enfim. Então, quanto mais uma pessoa lida com esse tipo de função nobre, que é de limpeza, de desintoxicação, às vezes de até conscientemente com as energias, com os fenômenos, ou mesmo com a informação, sabe, com os conteúdos, poder desassediar o outro, tirar o assediador do outro, isso é fantástico. Então, muitos assuntos, muitos procedimentos fazem esse trabalho. Não é à toa que muita gente assiste os vídeos aqui e muitas vezes fica incomodado. Mas incomodado por quê? Porque o que foi dito, o que foi falado aqui foi no ponto, foi no nó, ou na ferida que a pessoa tem. E muitas vezes aquilo mexe tanto com ela quanto com o assediador que a pessoa tem e nem percebe. Então aquele incômodo, aquela vontade de desligar o vídeo, ou de fazer outra coisa, ou mesmo de esmurrar a minha cara, pode vir em decorrência dessa companhia que está contigo e você nem percebe. Porque foi falado uma verdade que você não queria ouvir. Foi falado uma informação que você não estava pedindo, mas que te esclareceu. E só dessa informação poder ter cortado qualquer tipo de assédio ou qualquer tipo de conexão com essa turma, eles ficam bravos demais. E às vezes isso pode transparecer para você ou cair sobre outra pessoa. O trabalho de desassédio, inclusive fora do corpo, também pode ser muito ostensivo pelas energias, pelas experiências fora do corpo, por toda essa vivência multidimensional, por toda essa interação que essa consciência faz com outras dimensões, com outros seres. Isso reverbera de um modo positivo, ela tira partido de tudo isso. E o principal, sem se desestabilizar, sem perder o rebolado, sem ficar puta da cara, como a gente diz, sabe? Sem ficar revoltado. Então não basta você ser uma pessoa muito qualificada ou cheia de talentos. Você pode ser super talentoso, pode ser até mesmo genial, pode ser brilhante uma área humana. Mas se você não tem todo esse aparato, toda essa condição mais integral, você vai ter assédio. Não é uma questão de inteligência, não é uma questão de fisionomia, de postura ou de conta bancária. Eu não disse todas as condições que fazem uma pessoa chegar a esse ponto. Agora, muito do que foi dito aqui são condições que, até certo ponto, são pilares para a pessoa alcançar esse nível. Então não dá para ter autoassédio, não dá para ficar pensando mal dos outros, não dá para ter desequilíbrio emocional, não dá para não perceber, não dominar suas energias e não ter nada de parapsiquismo, não dá para não ter um nível muito forte e muito razoável de ética ou de cosmoética, ou se você quiser chamar mesmo de caráter, tem que ter. Tudo isso de forma então assistencial e trabalhando de forma então desdramatizada com os seres extrafísicos. Se você tem medo de consciência extrafísica, tem medo de espírito, tem medo desse tipo de coisa, você ainda está longe também da desperdicidade. Porque o medo de interagir, o medo de ver, o medo de se comunicar, isso já é um processo também autoassediador. Em muitos casos é uma ideia obcecante. Então, se você tem esse tipo de medo, é preciso se reformular, se trabalhar, para que você tenha uma vivência harmônica, independentemente da dimensão que você esteja se manifestando. E veja bem, essa condição não é algo forçado, não é algo assim feito no grito, né? Não é algo feito na pressão. Não ter mais assédio, em geral, é uma condição tranquila. Quem já está nesse nível, ele não faz isso, sabe, pensando, tendo conflitos, como eu falei. Não, é tudo mais razoável, é tudo mais natural, a coisa flui, sabe, continuamente em relação a ele.
Então, para uma pessoa que tem o hábito, sabe, da raiva, do ódio, coisas assim, para ela ter um padrão diferente, ela tem que ter muito esforço para se trabalhar. Mas o ser desperto não. Então é um ser que vida após vida vem se trabalhando e já chegou no momento tal que ela tem essa condição de equilíbrio maior espontaneamente, de forma então não forçada ou natural. Então mesmo a pessoa no seu lazer, mesmo a pessoa relaxada, distraída, ainda assim ela não fica perturbada e ainda assim os assediadores não conseguem deixar com que ela fique fora de si. E na nossa sociedade atual isso já é uma condição até certo ponto avançadíssima. Então uma pessoa que já tem bem consolidado, por exemplo, esses traços que foram colocados aqui, se ela quiser saber ou entender se ela de fato não tem mais assédio, ela tem que fazer aí um período de análise, de preferência um período longo de análise, para identificar, será que realmente eu não tenho intrusão nenhuma? Ou será que eu estou mais perto disso? Ou será que eu estou muito longe? Então você tem que parar, refletir e analisar a sua vida de forma mais crítica e de forma mais isenta possível. Sem querer se dar, sabe, certos luxos de se olhar de forma complacente demais, sabe, se vangloriando demais, se achando demais, muito egóica. E também não vai se olhar de uma forma também totalmente pessimista, negativa, se achando totalmente o lixo, o imprestável, não. Então nem um extremo nem o outro. Esse é o exercício difícil da autopesquisa e do autoconhecimento. Então se você conseguir se olhar de uma forma mais neutra, olhando tanto suas qualidades quanto seus defeitos por um longo período, você vai poder identificar quais períodos que você ficou assediado, quais períodos que você não ficou assediado, que você manteve um equilíbrio maior. Então assim, eu vou colocar aqui alguns indicativos para um diagnóstico que pode mostrar que você não é um ser desperto, ou melhor dizendo, que você está ainda longe de alcançar essa condição evolutiva, longe desse estágio de equilíbrio maior. Então, por exemplo, um indicativo que mostra que uma pessoa não está nem perto dessa condição é ela sempre acordar indisposta. Então ela acorda e não quer levantar da cama. Ou até o que é pior, a pessoa acorda de mau humor. Você dorme as horas que precisa e mesmo assim não quer levantar da cama? Ou mesmo dormindo uma noite de sono razoável, está sempre acordando bravo? Está sempre raivecido de manhã? Essas condições têm tudo a ver com assédio. Outro ponto, sofre constantes variações de humor. Então, a desperticidade, essa condição, ela tem um padrão emocional muito mais estável, equilibrado. Não é um ser perfeito, não é utópico, nada disso. Mas quem vive oscilando a sua emoção, seja do extremo do positivo para o extremo do negativo, também mostra que não há qualquer processo aí nem próximo de alcançar essa condição. Outro ponto é a pessoa que está sempre sofrendo pequenos acidentes de percurso. Então a pessoa que sempre se corta, sempre se machuca. Isso não é só ser estabanado não, tá? Não tem coordenação, não é bem isso. Certos pequenos acidentes, sempre recorrentes, podem ser indicativos de assédio extrafísico. Outro ponto é apresentar contratempos sexuais. Então, na área sexual, sempre tem uma coisa atrapalhando, sempre está tendo um problema que acaba perturbando a pessoa. Questões sexuais também, em geral, estão cheias de assediador. Um quinto indicativo são surtos de imaturidade. Então, a pessoa que surta, a pessoa que chuta o pau da barraca, como se diz, ou sobe nas tamancas, né? Tem vários termos aí, é o pavio curto. Então, pessoa que surta por qualquer coisa, ela sai do eixo por qualquer coisa também, uma condição totalmente antagônica em relação ao ser desperto. Um outro indicativo que também tem relação com o item anterior é a pessoa ter episódios de raiva, rancor e ódio. Então, quando você tem isso, seja por questões profissionais, políticas, filosóficas, ideológicas, não importa. Você teve esse tipo de manifestação emocional ainda mais primitiva, também tenha certeza de que tá chovendo assediador nessas ocasiões, quando você está ou se permite agir assim.
Um outro indicativo que você não é desperto e está longe disso é você ter desgaste dentro da sua própria casa. Então veja, nossa casa em geral deve ser o nosso porto seguro em relação às energias e ao nosso bem-estar. É o nosso cartão de visita, é o nosso padrão que está impresso ali na nossa casa, na nossa residência. Então quando você na tua própria casa está desgastado, está cansado, está sem energia, também em geral tem assédio. Inclusive questões da vampirização, estão roubando as tuas energias. Então vampirismo também tem tudo a ver com esse processo aí de estar sendo assediado e nem está percebendo o que está acontecendo. Um outro item também muito comum é a pessoa sentir mal-estar ao entrar em contato com outras pessoas ou com certos ambientes. Então a pessoa falou com o outro e ela sai com dor de cabeça, sai com enjoo, sai mal. Então a pessoa que diz assim, eu sou uma esponja, eu não posso ver uma situação, uma coisa que eu absorvo para mim. Pois é, ser esponja é ser assediado, ser assediada, tanto pessoalmente quanto pelos outros. Então se você, com algumas pessoas, sempre está tendo problema, sempre está tendo mal-estar, isso também é característica desses assédios extrafísicos. Um outro indicativo, se sentir estressado e desestabilizado. O ser desperto ele tem estresse? Sim, o estresse positivo. Agora, o estressamento negativo, quer dizer, que foge dos padrões, esse sim, a pessoa acaba ficando mal e acaba se atrapalhando. Porque veja, estresse positivo não é desequilíbrio. Todo mundo exige, a vida humana exige um nível de estressamento. Você tem que fazer uma coisa, tem um compromisso, tem uma tarefa, tudo isso até certo ponto é um processo de mini estresse, um estresse pequeno, mas não vai tirar você do eixo. Agora, episódios maiores de estresse também evidencia aí a presença de assediadores extrafísicos. E um último indicativo é sentir bloqueios energéticos. Então a pessoa sente que parece que tem alguma coisa travada dentro dela. Parece que tem um nó no peito, um nó na garganta, ou parece que tem alguma coisa dentro da cabeça dela que ela não sabe descrever o que é. Em muitos casos, isso é processo das energias que estão ali bloqueadas. E a pessoa intuitivamente acaba tendo esse tipo de impressão. Então o ser desperto já tem suas energias fluídas, sua energia de forma totalmente livre. Ele não tem mais nenhuma forma de bloqueio ou de algo que vai atrapalhar do ponto de vista das energias. Por isso que o domínio energético ele é fundamental para criar tanto bem-estar quanto até processos mesmo de saúde, tanto energética quanto física. Então a gente pode dizer que uma condição mais otimizada para que você deixe sua vida muito mais então equilibrada é a chamada profilaxia, ou seja, a prevenção. A gente diz na conscienciologia que o ser desperto ele antecipa, ou seja, ele não é pego de calça curta, não é pego desprevenido. Ele está sempre antenado, não alienado, mas de forma, saudável, ao que pode acontecer, aos problemas. Então ele tem uma vida mais organizada. Então uma pessoa, por exemplo, que sai atrasada e pega o carro ou a moto e sai dirigindo igual um doido. Isso não é profilaxia, isso não é prevenção. A pessoa está tendo uma atitude, então, desorganizada. Pela uma desorganização do tempo, ela pode colocar não só a vida dela em risco, como ela vai ter estressamento, vai chegar afobada, vai ficar estressada, vai brigar no trânsito porque o outro não está tão rápido quanto ela gostaria, entende? Quando a pessoa, no seu estilo de vida, ela antecipa, ela se organiza e ela está atenta, sem dar brechas para esse tipo de ocorrência, aí que se começa a caminhar para uma condição sem tanto assédio ou mesmo sem nenhum assédio, porque a pessoa está então mais preventiva, ela está mais ligada, antenada naquilo que pode dar errado e assim prevenir ou mesmo acabar com esse tipo de possibilidade. E a segunda boa notícia que eu fiquei de dar no final do vídeo vem agora, que é uma notícia ótima para todos nós, para toda a humanidade. É que se percebeu, tanto pelas experiências fora do corpo, quanto pelo processo do autoconhecimento, que qualquer pessoa pode se tornar um ser desperto em uma vida. Sim,
Então não é ficar, nossa, eu estou longe disso, isso não tem a ver comigo, esses indicativos que você falou agora sou eu em pessoa. Então não tem essa justificativa, essa autocorrupção. Qualquer pessoa motivada, dedicada, interessada e que quer correr atrás e que vai se esforçar, ela sim consegue em apenas uma vida eliminar suas autocorrupções, dominar suas energias, mudar tuas posturas, teus hábitos e chegar numa condição séria, real, de ser desperto para valer. Agora, sempre frisando, não é tarefa fácil. Você não vai fazer de vez em quando dá. Não, é um projeto de vida. Se você quiser chegar nesse nível de maturidade, é possível. Alguns já mais centrados podem levar menos tempo. Outros que são mais organizados, mais imaturos e que têm maiores dificuldades, pode levar décadas, mas é possível, é viável. Isso pode ser até uma chamada bagatela evolutiva, porque tem consciências que vão levar milênios para chegar naturalmente nessa condição. Agora, sabendo que existe, se esforçando e se empenhando, é uma conduta sim factível, não utópica, não fantasiosa. Então você quer ser isento de energia negativa, você não mais quer ser influenciado por nenhuma entidade, por nenhuma consciência extrafísica negativa, então se empenhe. É possível sim, nessa vida, nos tornarmos seres despertos, seres desassediados de forma total. Agora, para isso, tem que arregaçar as mangas, tem que fazer acontecer, de preferência procurar ter fenômenos extrasensoriais ou parapsíquicos, sair do corpo, perder o medo da morte, enfim, a lista de tarefas que a gente precisa fazer é enorme, mas os benefícios, os ganhos para a nossa evolução, em muitos casos, são incomensuráveis, não dá para colocar, não dá para medir. E após a morte, então, toda essa vida de esforço, de dedicação e de autossuperação, pode ter um valor gigantesco. Então fica o convite. Será que vale a pena pensar nesse assunto? Será que para você é relevante? Será que nessa vida você quer ser ou quer estar nessa condição de que não importa a consciência que chegue para você, não importa o nível que ela tenha, você não vai mais se perturbar, você não vai mais sair do teu eixo, do teu equilíbrio. Se para você esse assunto é relevante, se para você vale a pena o desafio, então fica o convite para a gente estudar mais, porque volto a dizer, tudo que eu falei aqui foi a introdução da introdução, é a ponta da ponta do iceberg. Tem muita coisa para se entender sobre esses assuntos, mas tudo é possível de se chegar. Agora fica a reflexão para você fazer. O que tira você do sério? Quais questões que ainda te assediam? Que tal resolver os seus conflitos íntimos? Bem, eu fico por aqui. Se esse conteúdo foi relevante para você, curta o vídeo, compartilhe com quem tem interesse nesses assuntos de evolução e de desenvolvimento pessoal. E é isso. Espero que isso possa ter feito alguma diferença e ter trazido novos questionamentos para você. Um forte abraço a todos, as melhores energias e até a próxima.